Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao evento Libertação do Narcisista, onde vocês vão conhecer o caminho para sair do abuso e se libertar da dependência do narcisista. Mas antes de começar, vamos só esperar uns 5 minutinhos aqui para dar tempo de todo mundo chegar aqui e não perder a aula. Espero que vocês tenham trazido fone de ouvido, um papel e caneta para anotar tudo. E antes de começar, enquanto as pessoas vão chegando nessa aula, né, eu quero que vocês comentem aqui, por favor, o que mais vocês querem aprender nessa aula. E não se esqueça de apertar o like já e compartilhar essa live para que mais pessoas que também precisam sair aí do abuso do narcisista possam ter acesso a esse conteúdo que é gratuito. Suzana Ferreira, superar a dependência emocional. Bem no ponto. A Ingrid, me libertar dessa dependência que tem do narcisista. Dani, eu quero aprender a desapegar. Como se controlar e não enfrentar o narcisista? Bom, perguntas eu vou responder nos 10 minutos finais da aula, porque tem muito conteúdo. Como parar de pensar no narcisista, superar a dependência emocional, como me libertar do narcisista, como ter autocontrole, muito bom, me libertar, se livrar da carrasca, vamos lá, quero tirar ele da minha cabeça, me curar emocionalmente. Boa noite, gratidão pela aula. Já fui abusado demais. Ainda bem que nossos celulares são espiões e nos mostram resultados do que conversamos. Pois é. Só penso nas partes boas, não entendo. Fabiane, descobrir que após tudo isso ainda existe vida. Olha só. Parar de pensar nele, a Ângela, a Elo, não cair mais não cair nas manipulações. Me curar dos traumas deixados pelo narcisista, a Lu. E o Flávio, como ter autoconfiança, coisa que o narcisista destrói, né? É verdade. Nem sabia o que era isso, o Matos. Cleide, ter cura emocional e me libertar dele. Insta do Rafael, minha ex tinha todos os comportamentos exemplificados aqui e em outros canais sobre narcisismo, mas o psico dela falava que ela era borderline. Bom, muitos profissionais confundem mesmo, né? Bom, já passaram os 5 minutos e agora eu vou continuar porque tem muito conteúdo aí para passar para vocês, tá bom? Então, o que é o objetivo dessa aula, né? Qual é o objetivo dessa aula? É fazer você entender por que você deixa o narcisista abusar de você. Além de aprender técnicas, como uma ferramenta que eu vou ensinar aqui, que chama Perdas e Ganhos, ela serve para você trazer para a consciência, né, todas as perdas e ganhos que você tem nesse relacionamento e fazer com que você se afaste de vez do narcisista para ter uma vida feliz. Mas é claro que não é do dia para a noite que isso vai acontecer, assim, como um milagre, tá? Mas ao longo do tempo. E é isso que eu espero que aconteça com você, caso você queira, tá? E para quem é essa aula? Essa aula é para você que entende que sofre com abuso narcisista e quer acabar com isso. Saindo dessa situação, e também é para você que é dependente de um narcisista, seja de forma emocional ou financeira, e quer ser livre. Quer ter controle da sua vida. Também é para quem já tentou se afastar do narcisista, mas não conseguiu, porque sempre lembra dele ou dela e acaba voltando, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre os desafios de fazer o contato zero,
e como permanecer firme nele. Para quem não é essa aula, tá? Essa aula não é para quem está do lado do narcisista, achando que ele pode mudar ou até quer ajudar o narcisista. E é para quem não acha que vai encontrar ninguém melhor que o narcisista e também quem não quer mudar essa situação, tá? E pior ainda, acha que não precisa de esforço nenhum para sair do relacionamento com o narcisista. Se fosse mágica assim, ninguém precisaria de ajuda, né? Você não precisaria estar aqui nessa aula, tá? E se você é do tipo de pessoa que acha que não precisa de esforço para sair do relacionamento com o narcisista, você não precisa ficar nessa aula porque ela não vai fazer sentido para você. Porque eu só consigo te ajudar a ter uma transformação, a mudar, se você quiser mudar. Eu não faço milagre, tá? E eu estou dizendo isso porque essa aula não é para todo mundo mesmo, tá? Eu vou tratar aqui da realidade, sobre temas delicados e você precisa estar pronta ou pronto. Só vai chegar até o final quem é forte, já vou logo avisando, tá? E só para esclarecer uma coisa antes, quando eu falei o narcisista, eu me refiro tanto a homem como mulher, tá? Um detalhe bem importante, o narcisista é a persona, o personagem é a figura, porque pode ser dentro de um relacionamento conjugal, namorado, namorada, pode ser um pai, uma mãe. Então, o narcisista é a figura da pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês que o que eu estou prometendo aqui não é exagero, tá? Tanto é que só com poucas técnicas da Fórmula Ressignificar, que eu apresento aqui no Instagram, muitas das seguidoras e seguidores já conseguiram ter resultados, tá? Eu vou passar aqui um vídeo muito rápido com 3 depoimentos falando desses resultados. E logo depois eu volto para explicar como funciona o ciclo do erro constante, que é uma das coisas que está te impedindo de sair do abuso e da dependência do narcisista. Me ajudou a entender que o que eu sinto não é a dependência emocional faz eu pensar, né, em achar que as pessoas podem mudar, mas não muda. E a gente acaba sabendo colocar um ponto final porque a pessoa não vai mudar, não adianta. Sim, e depois desse processo que você teve mais consciência, te trouxe um pouco mais de leveza? Nossa, desde o primeiro dia que eu disse, Deus, chega, não quero mais. A partir do primeiro dia que eu me afastei, eu consegui deitar na minha cama e dormir a noite inteira. Minha mãe me enviou e a gente passou a estudar, passou a ver todos os conteúdos disponíveis no seu perfil, e aí outros começaram a aparecer também, e a gente começou a entender do que se tratava. E fazendo uma recapitulação do meu relacionamento, né, passei um longo período assim meditando, analisando o que aconteceu, as atitudes dela, como foi. Passei a ver todas as fases do ciclo, e assim, a técnica que me ajudou mesmo a passar, a ter força, sair daquela situação, foi a DCD, né, que é duvidar, criticar e declarar. E fiz várias vezes ela, refiz a lista, fui refazendo, toda vez que vinha um pensamento de retornar para a pessoa, às vezes tentar, né, passar pano para a situação, refazia, tem até hoje aqui, sempre releio todas as listas que eu fiz, e cada uma coloquei características diferentes e tô bem, assim, tô recuperando, não é fácil, mas tá me ajudando muito esse conteúdo. Quando eu comecei a identificar, eu falei assim, olha, contato zero é contato zero. Eu comecei a identificar para a pessoa, olha, eu não quero mais ter contato com sua família e você vai ter que respeitar isso, eles não me respeitam, eles abusam de mim, entendeu? Não respeitam minha opinião, não me respeitam como pessoa, como mulher, como mãe, então a pessoa começou a reclamar porque eu peguei e falei com ele, tipo assim, eu falei, você ficou assim
sentido. A partir do momento que você toma consciência do que você tem que fazer é distância, é como se tirasse um peso, tirou a mochila pesada das costas. Sim, e depois desse processo que você teve mais consciência, te trouxe um pouco mais de leveza? Nossa, desde o... Bom, já deu para entender que você precisa dar o primeiro passo e usar algumas técnicas da forma de ressignificar, que eu mostro aqui no Instagram, né? Foi o que essas pessoas fizeram, né? Elas deram o primeiro passo. Técnicas gratuitas do meu treinamento que eu ensino aqui, né? Parte dele, não dá para ensinar todo o conteúdo, obviamente, precisa ser dentro do processo, mas que eles já mudaram bastante a vida, né? E isso pode acontecer com você também, principalmente se você der os primeiros passos para sair do que eu chamo do ciclo do erro constante. Então, como é que começou a minha experiência com narcisista, né? Só para vocês entenderem, e quem me vê hoje em dia, assim, hoje eu sou o cara que eu sempre quis ser, mas nem sempre foi assim. O que acontece? Eu não sabia nada sobre narcisista, também não tinha relacionamento saudável, né? Eu já sofri com abusos de narcisistas, passei por várias vezes pelo ciclo desse erro constante. E quando eu era criança, meu pai, assim, sempre um japonês, um cara magro de 30 e poucos anos, ele tratava bem minha mãe, só que ele foi se revelando narcisista. Ele sempre deu sinais, mas acontece que ela nunca percebeu esses sinais. E ele ficou rabugento, começava a criticar tudo, a todos, reclamava de todo mundo. Tanto que minha mãe era uma mulher bonita, assim, em forma, sempre feliz. E com o passar do tempo, dos anos, ela foi ficando cada vez mais triste. Ela parou de se cuidar, ela começou a engordar, perdeu o emprego que ela tinha no banco por causa do meu pai. E, assim, tudo por causa da forma que meu pai começou a tratar minha mãe. E eu também, minhas irmãs, enfim. Só que a gente sempre tentava relevar tudo que ele fazia, porque a gente não sabia que ele se tratava de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. A gente achava tudo normal e que ele só ficava mal-humorado. A gente tentava arrumar desculpas para poder entender. A gente aprendeu que aquilo era algo normal, a gente não sabia que era um relacionamento saudável. Para vocês terem noção, uma vez a minha mãe foi levar café da manhã na cama para ele, só para agradar. Só que ao invés de ele ficar feliz, ele deu tapa na bandeja, jogou tudo no chão e falou: "O que você está fazendo? Eu nem acordei ainda." Ao invés de ficar feliz e falar: "Obrigado, amor", que seria uma coisa normal. Então, assim, vocês acham que a minha mãe falou alguma coisa depois? Claro que não. Ela não falou nada, simplesmente perdoou. Nossa, poxa, acordou de mau humor, começou a dar desculpas para justificar esse comportamento negativo, E é como se a gente estivesse tentando sempre somar 1 mais 1 e esperando que o resultado fosse 3. Só que não importa quantas vezes você vai somar 1 mais 1, nunca vai ser 3, isso é óbvio. Só que o óbvio só é óbvio para o olho preparado, Insistir no erro não vai alterar o resultado. Tanto que meu pai só fazia coisas cada vez piores. E assim, enquanto você cometer, na verdade, o mesmo erro e permanecer nesse ciclo do erro constante, você sempre vai insistindo no mesmo erro de perdoar e não fazendo nada para mudar. Você nunca vai ter um resultado diferente. Você nunca vai tirar o narcisista da sua vida e ser feliz. E para sair do abuso e do ciclo do erro constante não é fácil. Já que, mesmo quando você consegue se afastar do narcisista, 99% das vezes, você não vai tirar ele da cabeça. Não é? Eu recebo esse tipo de mensagem todos os dias. Isso pode durar meses ou até anos, se você não se curar. Precisa curar as origens que te levam a se relacionar com o narcisista, colocar toda a sua expectativa de ser amado no narcisista. Com isso, aumenta a sua chance de ter recaídas, voltar para o narcisista.
se você não conseguir resistir, não desenvolver a habilidade de blindar a sua mente. Inclusive eu vou explicar daqui a pouco sobre como começar o processo para fazer isso, porque blindar a mente não é fácil. Bom, eu estou dizendo tudo isso por conta de experiência própria, porque eu já passei por isso, já que até depois que eu me afastei de casa, né, do meu pai, eu tive o azar de me relacionar com uma narcisista, uma ex-namorada que eu tinha, que me fez até ser preso. Então, hoje, né, eu moro nos Estados Unidos, mas essa história começou no Brasil, né? A gente começou a namorar, eu conheci ela, loira, quase com a minha altura, assim, um pouquinho mais baixo, em forma, se arrumava bem, se falava bem. E ela foi como todo narcisista no começo, né? Carinhosa, amorosa, aquela fase do love bombing, não podia falar uma coisa, uma comida que eu gostava, que essa comida chegava até mim no dia seguinte. Eu gosto de um pão de queijo daquela padaria. De manhã logo cedo, aquele pão de queijo estava lá na minha casa me esperando. Então assim, era uma fase incrível, né? A pessoa, eu me sentia amado como nunca, como nem eu mesmo fui capaz de me amar. E daí a gente estava namorando, fazia mais ou menos um ano, quando a gente decidiu vir morar aqui nos Estados Unidos, porque minha irmã já morava aqui. E ela me convidou, né, para vir conhecer. E aí a gente decidiu ver, saber como é que é a cultura, enfim. Só que quando chegou aqui, assim, ela sempre deu sinais, mas eu nunca percebi. Hoje eu reconheço esses sinais de longe. Na primeira conversa com uma pessoa eu consigo identificar traços, né, narcisistas. Mas o que acontece? Eu não sabia desses sinais. E quando a gente chegou aqui, a gente foi morar, né, junto com a minha irmã e com o meu cunhado, para poder dividir o aluguel, né? Enfim, procurar um emprego, até a gente se estabilizar. Só que foi aí que o inferno começou. Ela queria saber com quem eu estava falando sempre. Ela colocou 2 rastreadores diferentes no meu carro. Ela tinha ciúmes até da minha irmã, não podia passar nem sem camisa na frente da minha irmã, porque ela achava isso um absurdo, um grande perigo, né? Mas um detalhe importante é que antes de vir para os Estados Unidos, eu notei que tinha alguma coisa estranha com ela. Eram ciúmes assim, e ela comentava de outras pessoas, que a gente fazia academia junto, de outros caras, nossa, como ele né, tá com um corpo bonito, e pessoas que tinham características físicas mais ou menos semelhantes a mim, né? E aí começou a fazer aquela triangulação, e teve um dia que eu falei, você vai ficar de olho nos outros caras, né? Começava a ter conversas escondidas no celular, ia pro banheiro com o celular. E aí um dia eu falei, não, essa pessoa está muito esquisita, né? E aí eu falei, olha, eu acho que a gente não deveria mais namorar e eu quero terminar, porque eu não estava me sentindo bem, eu estava começando a entrar em paranoia, estava começando a querer ficar ciumento também, né? E eu já vi que isso não é saudável, eu senti vontade de terminar, a minha intuição me dizia. Eu nunca fui totalmente desconexo com a minha identidade. E aí eu cheguei a terminar com ela. Só que como todo narcisista volta, né? De repente ela me veio com um atestado de gravidez que era falso. E foi logo antes da nossa viagem, né? Eu ia viajar sozinho. E aí ela chorou, falou, nossa, você vai fazer isso comigo. E aí assim, né? Eu não resisti, pegou no meu ponto fraco, falei, tudo bem. Então, vamos tentar continuar, vamos fazer dar certo, né? Vai nascer um filho, vamos, né, ser uma família feliz. E aí a gente veio pra cá. Só que aí, aquele inferno todo, começou a ficar cada vez mais ciumenta, começou a me desvalorizar cada vez mais, começou a falar que eu não dava atenção, nada do que eu fazia parece que era suficiente para ela. Foi aí que eu descobri que tinha rastreador no meu carro, que ela sempre aparecia onde eu estava, no meu trabalho. Ela sempre sabia os lugares que eu estava. Isso começou a me incomodar muito. E quando ela começou a querer me jogar contra a minha irmã e contra o meu cunhado, foi o fim. Eu falei, não, isso não vai mais acontecer. Bom, enfim, quando tudo isso aconteceu, eu falei, eu já estava por aqui, falei, eu não quero mais esse tipo de abuso, eu não quero, parece que você quer colocar minha alma dentro de uma garrafa, você vai engarrafar minha alma. Peguei, falei, vamos terminar.
E aí aqui nos Estados Unidos é assim, né? Ela ligou para a polícia nessa hora e falou que eu bati nela. Sendo que ela estava gritando na minha orelha, ela estava esperneando porque eu falei que a gente queria terminar. E aí ela estava com uma pressa muito estranha de casar, né? E daí eu fui preso e eu descobri que esse interesse todo, depois, né, que ela estava querendo casar comigo, era para poder dar entrada no documento dela, que eu ia dar entrada no meu documento aqui nos Estados Unidos, através da minha irmã, e ela queria entrar junto nesse processo. Então era tudo interesse absurdo, me manipulou minha irmã, fez com que eu fosse preso, só que depois no dia seguinte ela foi retirar a queixa, né? Então eu saí da cadeia aqui como um cachorrinho adestrado, dizendo sim para tudo. Porque eu estava morrendo de medo, imagina só. Você vai para um outro país tentar uma vida melhor, conhecer a cultura, e aí você vai preso por causa de uma pessoa qual você não se sentiu confortável em casar, você disse que não queria casar, a pessoa te manda para a cadeia. Bom, voltei para casa determinado a mudar a situação. Mesmo quando eu permaneci junto por causa do medo, né? Eu apliquei uma técnica que fez ela perder totalmente o interesse em mim e ir embora depois de algumas semanas, né? Como toda narcisista, bom, a técnica que eu apliquei intuitivamente foi a pedra cinza, que todo mundo aqui deve conhecer, né? Inclusive eu ensino também no meu Instagram. Só que como toda narcisista, ela tentou voltar de novo. Poxa, eu não atendia mais as ligações dela, mas eu também, acho que eu bloqueei o telefone, só que ela ligava pelo Facebook. Fazia ligações pelo Instagram, enfim, de outros perfis, né? E tinha um dia eu cheguei em casa lá, eu fui trabalhar, esqueci o celular em casa, tinha 93 ligações dela no meu celular. Mas enfim, chegou a propor de a gente, bom, já que a gente não ia se casar mais, ter um relacionamento, para se encontrar e só fazer sexo, como se fosse normal, tá? Só que, ainda bem, eu tive um amigo que me orientou, ele falou assim, olha, se qualquer dia você se encontrar com ela vai armar para você, você vai ser preso de novo. E aquilo ficou na minha cabeça, eu morria de medo de ser preso. E eu cortei o contato finalmente, mas demorou um pouco ainda e aquilo me incomodava muito. Acho que é o maior problema que todos enfrentam, né? Bom, só que mesmo depois que ela saiu da minha vida, eu ainda sofria muito com o que eu chamo de abuso indireto, tá? Que é quando você sofre não conseguindo esquecer o narcisista. Eu mesmo tentando seguir em frente, arranjei uma outra namorada aqui na época, só que eu sofria ainda, pensando, né, nesses abusos da narcisista que eu me relacionei. Eu também sentia muita culpa de ter deixado, né, minha família no Brasil, e essa questão era muito reforçada pelo meu pai. E aí uma coisa fez girar a chave na minha cabeça para superar essa ex-narcisista, até a dependência emocional, né, da minha família, no caso do meu pai. E eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Eu fiz vários cursos, treinamentos, e para alcançar mesmo, né, um estado de maestria emocional onde eu conseguisse dominar as minhas emoções. Depois que eu comecei a entender esses problemas que eu tinha, eu fui me aprofundando cada vez mais nos estudos. Eu estudava 12 horas por dia. Todos os dias eu estava determinado nessa época. E usando várias técnicas que eu aprendia, né, como a de construir uma proteção emocional, blindar a mente, e uma técnica muito especial que é de ressignificar bloqueios traumáticos, né, eu consegui começar uma nova vida. E eu consegui me curar, decidi começar a ajudar outras pessoas, né? E foram esses estudos colocados em prática, dia após dia, que eu curei esses traumas que me prendiam a pessoas narcisistas. Aí eu passei a identificar e me afastar de amigos narcisistas que eu tinha aqui nos Estados Unidos. Comecei a conhecer pessoas
que me amavam de verdade por quem eu sou, não pelos benefícios que eu tinha para oferecer. Eu melhorei relacionamento hoje, né, com a minha esposa. Eu voltei a me amar e a me priorizar, e me amando e me priorizando, eu sou capaz de amar a minha esposa da maneira que ela precisa hoje. E depois desses resultados, né, que eu vi na inteligência emocional, uma oportunidade de ajudar as outras pessoas a superarem os problemas, os traumas, assim como aconteceu comigo. Eu comecei a dar coaching para pessoas que estavam em situações de relacionamento abusivo. E depois me formei como facilitador de Psyche, que é uma técnica que eu acesso diretamente ao seu subconsciente, tiro os traumas instalados lá, ressignifico os traumas em uma sessão. E me tornei também analista comportamental. Como analista comportamental, eu faço com que você se reconecte com a sua identidade, para que você volte a saber quem você é. E aí fui trabalhando com isso, né? Eu decidi me especializar na área de transtorno de personalidade narcisista, para que eu pudesse ajudar as pessoas a passarem pelo que eu passei sem sofrer um minuto a mais. E foi isso que me deu autoridade para falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Isso que fez com que as pessoas se conectassem com o meu conteúdo, com as técnicas que eu ensino e tivessem resultados concretos. Bom, eu pesquisei aqui muitos cursos brasileiros, né, sobre transtorno de personalidade narcisista, só que o conteúdo sempre é voltado para como identificar o narcisista e como se afastar do narcisista. Só que nunca tem nada mostrando o que fazer depois, porque você pode se afastar do narcisista. Só que como você vai de fato superar esse trauma? Como você vai esquecer o narcisista e seguir em frente? Tem muita gente que se afasta do narcisista, só que não consegue tirar da cabeça. E eu decidi pegar tudo que eu sabia sobre inteligência emocional e transtorno de personalidade narcisista, todo o ciclo de abuso, para montar meu próprio método, que é a fórmula ressignificar, para ensinar não só a identificar um narcisista logo de cara, mas também se afastar do narcisista e ressignificar esse trauma, tá? Bom, para ensinar esse método, eu criei esse Instagram aqui para começar a testar o conteúdo da fórmula, para que eu pudesse ajudar as pessoas. Como você viu lá no início, só com o conteúdo gratuito que eu entrego, várias pessoas já tiveram resultado, né? Imagine se tivesse acesso ao treinamento completo. Então, depois que eu comecei a gravar as aulas do meu treinamento para ensinar a fórmula completa, me sinto muito mais realizado. As pessoas vão poder ter acesso a anos de terapia só dentro desse treinamento, tá? Mas agora eu quero mostrar para vocês, eu quero ensinar para vocês as técnicas essenciais, as bases ali do treinamento da fórmula ressignificar, para você já começar a sair do abuso e se libertar da dependência do narcisista. Então, o primeiro causador do ciclo do erro constante, tá? Para começar, eu vou falar sobre 4 principais causadores do ciclo do erro constante, ou seja, o que te impede de se afastar do narcisista de uma vez por todas. O primeiro causador é querer se afastar rápido do narcisista. Então, eu vou explicar por que se afastar rápido, assim, de repente é um erro, tá? Porque quando isso acontece, é geralmente quando a pessoa está com raiva. Mas depois que a raiva passa, a pessoa volta a falar com o narcisista, né? Porque ela faz isso de forma que ela quer punir o narcisista. Só que a raiva passa e aí ela se arrepende. Esse arrependimento ele vem de forma brutal, tá? Ou então a pessoa quer retirar o narcisista de forma muito lenta, sempre deixando uma forma de contato. Então, ao invés de fazer isso, a pessoa precisa querer, de fato, conscientemente se afastar do narcisista para não ter mais volta, né? E não só de forma consciente, mas tem que também ressignificar a questão emocional. Então, fazer, ele é 100% emocional. O cognitivo, né, sua mente consciente, ela é racional. O fazer, ele é 100% emocional. Segundo
causador do ciclo do erro constante é não explodir a ponte. Como assim não explodir a ponte? Que ponte você está falando? Tá? Esse causador ele está muito ligado ao que eu acabei de falar sobre deixar uma forma de contato com o narcisista. Então, sabe quando você desbloqueia o narcisista só para ver se ele vai entrar em contato de novo? Pô, eu sinto muito isso de explodir a ponte nas primeiras aulas do treinamento. Que nesse treinamento, como qualquer outro método, forma para você Na verdade, só tem uma forma eficiente para se afastar do narcisista. Eu gosto de utilizar essa metáfora da ponte. Então você está num lugar emocional, já estive nesse mesmo lugar, junto com o narcisista. Ele está ali te prendendo. Um é dependente do outro, certo? Então o que a gente faz? A gente constrói uma ponte para atravessar essa ponte. Depois, quando você chegar do outro lado, você vai explodir essa ponte para não ter mais volta. O narcisista vai ficar lá. É isso que a gente faz. É assim que a gente elimina o segundo causador do ciclo do erro constante, é não deixando nenhuma forma de contato com esse narcisista. Ah, mas eu tenho filho. Tá, então você vai colocar outra pessoa para conversar com ele. Tudo que precisa resolver, vai resolver com o advogado. Enfim, tem muitas estratégias, mas não dá para falar aqui agora. Quero que você entenda, que você internalize esse ensinamento. Tá? O terceiro causador do ciclo do erro constante é algo que muitas pessoas pensam errado em relação a quando você vai sair do abuso narcisista, que é a questão de viver o luto demais, mais tempo do que o necessário. Então, quando você vive o luto, você se permite sentir a dor, você realmente aceita o seu sentimento como parte do seu processo de cura, e não tem erro nenhum em viver o luto. Muitas pessoas não querem ser as fortonas. Eu sou forte, eu não vou sofrer por causa do narcisista. Vai sofrer sim. Na verdade, você vai sentir dor, você não precisa sofrer. A dor, ela é inevitável, o sofrimento é opcional, tá? Então, a dor é causada por um rompimento dentro desse relacionamento. Você tinha colocado expectativa, você criou uma falsa ilusão de ter uma vida com esse narcisista, e aí isso foi por água abaixo. Você identificou um transtorno de personalidade. Pode até acontecer com pai e mãe também. Você sabe que essa pessoa não vai ser capaz de dar o amor que você precisa, então você precisa viver esse luto, você vai sentir a dor, né? E essa dor, ela vai produzir pensamentos, sentimentos, emoções, os quais, se você continuar dando corda para esses pensamentos, eles vão te enforcar. E aí você começa a sofrer, você começa a se debater, você começa a remoer, você começa a internalizar a culpa, tá? Então você precisa viver o luto. A dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. O sofrimento acontece por causa dos pensamentos, sentimentos e emoções que você não é capaz de identificar de forma consciente e de começar a pensar outras coisas. Por isso que eu vou te ensinar uma técnica aqui importantíssima para desfazer esses pensamentos, tá? Então, viver o luto demais é se permitir sofrer. Só que esse luto, ele tem que durar no máximo 2 meses. Por que 2 meses? Porque depois de 2 meses, ele vai para a memória de longo prazo e ele gera, na verdade, ali uma programação mental ruim. Ele vai te colocar no ciclo da autossabotagem. Isso vai se transformar em depressão. Você vai começar a acordar no meio da noite do nada e não sabe por quê. Vai se tornar uma pessoa triste, vai parar de se cuidar. Isso se já não está acontecendo com você. Então, o luto ele tem que ser vivido por até 2 meses. Passou esse tempo, toma um banho, compra uma roupa bacana, passa uma maquiagem ou começa a ir para academia, vai cuidar de você, vai para a pista, vai viver, tá? Então esse foi o terceiro causador do ciclo do erro constante. Agora, o quarto causador do ciclo do erro constante, ele é você querer ficar com um narcisista por conta dos filhos, quem tem filhos. Tá? Isso é muito errado, porque por ter filhos é um motivo a mais que você precisa sair, se afastar do narcisista. Quando você fica com o narcisista tendo filhos, você está ensinando os seus filhos que relacionamento abusivo é normal, é ok. Seus filhos vão procurar maridos ou esposas abusivos também.
Então, quanto mais você se afasta do narcisista, se você é mulher, alguém vai precisar fazer o papel de pai para essa criança. A mãe não é pai e mãe ao mesmo tempo, isso não existe. Isso foi uma mentira que contaram para você. Mãe só é mãe. O pai precisa ser representado por uma figura masculina, tá? Seja tio, seja avô, qualquer outra pessoa, não precisa ser o genitor. Então essa é uma outra mentira aí para quem tem filhos, né? É uma desculpa, um ponto positivo que o cérebro busca para justificar a permanência do comportamento negativo. Entendeu quais são esses causadores do ciclo do erro constante? São os principais. Tem outras questões, mas eu quero te ensinar aqui o necessário para você começar a sair desse abuso, tá? Então agora que você entendeu quais são esses causadores, você vai tentar fazer de tudo para não cometer esses erros, para assim dar início ao processo de saída do ciclo do erro constante, parando de perdoar o narcisista e dando os primeiros passos para sair do abuso direto dele. E algo que vai te ajudar muito a começar a sair do abuso e se libertar do narcisista, tirando ele da sua cabeça, depois de se afastar dele, tá? É eliminar os gatilhos de dependência emocional que ainda estão na sua mente. Então, o que são esses gatilhos de dependência emocional? É você ter pensamentos, né, que são, deixam presos, né? Nossa, só lembrar das partes boas, por exemplo, o nosso cérebro tende a somente lembrar dos momentos bons e esquecer dos momentos ruins, porque nosso cérebro ele já está viciado, né? Então, esse é um gatilho. Você ter medo de ficar sozinho ou sozinho para sempre, medo de não arranjar ninguém melhor, sabe? Mas eu amo tanto o narcisista. Então esse tipo de pensamento é um gatilho. O que é esse gatilho? Ele ativa a forma como você se sentiu durante os abusos. Então são memórias. Uma memória não é simplesmente um lugar onde seu cérebro coloca as lembranças. A memória é a capacidade que o nosso cérebro tem de reconstruir situações. E quando o cérebro reconstrói essas situações, você sente exatamente o que você sentiu nessa situação. Então você está sentindo a dor novamente. Então são situações, pensamentos, sentimentos, emoções que ativam essa memória, essa conexão neural, que fazem com que você sinta tudo que você sentiu durante o abuso. Esses são os gatilhos. Se você está com papel e caneta aí, eu vou pedir para você anotar isso que eu vou falar agora. Porque assim, quando eu te explico aqui essa técnica, você vai absorver mais ou menos 30% dela. Quando você escreve, já sobe para 45%, né, a sua absorção. Depois, quando você revê esse material, já aumenta para 60%. Quando você revê novamente, quando você coloca em prática, você absorve 100%. Então, eu preciso que você escreva o que eu estou falando. Estou com uma colinha aqui, só para ficar mais objetivo, tá? Depois eu vou mandar esse material para você no grupo de WhatsApp que você está, para te ajudar. Mas eu preciso que você escreva agora à mão, tá? Então, o primeiro passo é você fazer uma lista escrita à mão. E nessa lista você vai escrever os principais motivos que você tem para sair desse relacionamento com o narcisista. Quando você terminar de escrever a lista, você vai ler em voz alta, obviamente, né? Que você precisa estar sozinho, sozinha. E sempre que tiver os gatilhos de dependência emocional querendo voltar com o narcisista, você vai ler essa lista. E aí você também pode acrescentar mais motivos, conforme você for lembrando desses motivos. Por que escrever a lista? Tá? Porque, como eu falei, o nosso cérebro ele tende a buscar somente momentos positivos, porque ele já está viciado ali na fase do love bombing, ele está entendendo que é prazer. Quando você faz uma lista com os motivos, você sente falta do narcisista e você lê aquela lista, parece que
vem um balde de água fria e você fala assim, ó, nossa, o que eu estou fazendo? Querendo voltar para essa situação de abuso? Olha só o que está acontecendo comigo. Então você traz para a consciência os motivos que você tem. Você está criando um sentido para se afastar do narcisista. E quando você cria um sentido, seu cérebro começa a liberar energia para que você tenha a ação necessária, para que você se movimente. Porque quando esses gatilhos vêm, o seu cérebro para de liberar energia, o córtex pré-frontal, onde os pensamentos são concebidos. Então você não está pensando, como a gente diz, você não está pensando com a cabeça, você não está pensando de forma consciente, tá? Então, o segundo passo é você utilizar o método duvidar, criticar e declarar, que foi quando eu passei aquele depoimento, o rapaz falou, né, que a técnica que ele viu outros conteúdos, mas a técnica que mais ajudou ele foi a que eu ensinei no meu Instagram, que é de duvidar, criticar e declarar. Então, sempre que você tiver um pensamento intrusivo, que é gatilho de dependência emocional do narcisista, você vai duvidar desse pensamento, criticar esse pensamento e declarar algo positivo contrário a esse pensamento. Então, eu vou te dar um exemplo. O pensamento é: nunca vou encontrar ninguém melhor. Você vai duvidar desse pensamento. Quem quer que eu acredite nisso? Por que eu não vou encontrar ninguém melhor? Você vai duvidar desse pensamento. Você vai criticar esse pensamento. Você vai dizer: é mentira. Esse pensamento não é meu. E você vai declarar algo positivo contrário a esse pensamento. Como, por exemplo, eu vou encontrar alguém que me ame de verdade. Eu mereço um relacionamento verdadeiro, porque eu sou uma pessoa incrível. Então você vai duvidar, você vai criticar, você vai declarar. Você está desativando, né, uma situação de dependência emocional, onde o seu cérebro acredita que voltar com o narcisista é prazer, e você está ativando aí questões de independência, né, emocional diante daquela situação. Então seu cérebro vai parar de achar que aquilo é prazer, ele vai entender que aquilo é dor e vai dar um novo significado para aquilo. Ele vai desensibilizar aquela conexão neural e vai criar e fortalecer outra. Ele vai substituir aquele caminho. Tá? Esse ponto de conflito no cérebro, ele se chama janela killer. Então você vai desativar essa janela killer e vai ativar um caminho, uma conexão neural saudável. O terceiro passo dessa técnica, você vai se lembrar de uma situação em que precisou ser forte para vencer. Você vai se lembrar também como se sentiu após a sua vitória. E se você tiver dificuldade para lembrar de alguma situação dessa, porque às vezes quando a gente está numa situação depressiva, a gente sente, né, a gente está com uma baixa autoestima. Eu vou te mostrar daqui a pouco como é que faz uma visualização, tá? E aí a gente vai criar essa emoção durante essa visualização. Por isso que eu falei para você trazer o fone de ouvido. Agora é o seguinte, uma coisa eu já vou avisando, é que mesmo sabendo da técnica para eliminar esses gatilhos de dependência emocional, não vai adiantar nada se você não agir, tá? O conhecimento liberta, mas o conhecimento, quando você coloca ele em prática, porque se você tem conhecimento e não faz nada com ele, é melhor não ter conhecido, porque você está afirmando que você quer continuar nessa situação. Então você precisa ser forte, você precisa colocar em prática, porque se você veio aqui nesse vídeo, nessa minha live hoje, é porque você quer se parar de se relacionar com o narcisista, tá? Então você vai fazer o que eu estou te falando. Do seu jeito, não deu certo até agora. Se tivesse dado certo, você não estaria aqui. Então, vamos fazer do meu jeito agora, para que você tenha o resultado que você quer? Bom, você vai continuar, você vai fazer essa técnica para eliminar os gatilhos de dependência emocional do narcisista, mas você vai precisar sair do abuso direto do narcisista, tá? Uma pessoa só te dando um exemplo aqui para que fique melhor ilustrado, uma pessoa com esquizofrenia,
Se ela utilizar essa técnica do duvidar, criticar e declarar, só, sem colocar motivos no papel, só ela consegue ter de volta os pensamentos organizados em 3 meses. Ela consegue sair da esquizofrenia em 3 meses, se ela utilizar essa técnica consistentemente todos os dias durante 3 meses. Imagina você utilizando essa técnica específica da lista, linkada com duvidar, criticar, declarar, linkada com a âncora emocional. Você vai ter um resultado muito potencializado, tá? Então, aí sim chega a parte principal, que é fazer o contato zero. O contato zero, vocês já sabem o que é, né? Mas para quem não sabe, ou finge que não sabe, talvez, ou está chegando agora nesse conteúdo e realmente não sabe, você vai fazer o contato zero, que é onde você não vai dar nenhum tipo não vai ter nenhum tipo de comunicação com o narcisista. Ah, Rafael, mas eu tenho filho, enfim. Tá? Aí é outra questão. Mas contato zero, você não vai ver o narcisista, você não vai atender a ligação dele. Se ligar de outro número, você não vai atender. Se possível, trocar de número. Tem gente que precisa mudar de casa, de cidade, tá? Isso depende aí da situação de cada um. Tem casos que precisam ser acompanhados de perto, mas você não vai conversar sobre ninguém, sobre o narcisista. Qualquer pessoa que venha te falar dele, que são os macacos voadores, né? Essas pessoas que têm contato, né, com você e com o narcisista, você não vai ouvir o que essas pessoas têm a dizer sobre o narcisista, porque isso não te interessa, não faz parte mais, e você não vai falar da sua vida para essas pessoas também. Você vai, se possível, cortar o contato com essas pessoas. Isso quando é um relacionamento amoroso, né? Quando é pai e mãe, você precisa se afastar também. Tá, mas eu vou abandonar meus pais. Não, um adulto não pode ser abandonado, apenas uma criança. Você vai sair desse emaranhamento, desse esquema de funcionamento emaranhado, onde um é dependente emocional do outro. Você vai se afastar sim, seu pai da sua mãe. Ah, mas minha mãe precisa de cuidados, tudo bem. Nesse caso, você vai cuidar da sua mãe, porém você não vai dar intimidade. Você vai lá cuidar, falou qualquer coisa, finge que não ouviu, não vai conversar sobre assuntos específicos, porque intimidade é a chave que você dá para outra pessoa acessar as suas emoções. Então você vai fazer o contato zero, você vai estar mais forte para fazer o contato zero. Quando possível, quando não é possível, você vai apenas falar o necessário, você vai utilizar a pedra cinza, você não vai responder questões pessoais, você não vai perguntar como ele está, você não vai stalkear essa pessoa nas redes sociais para saber como é que está com a nova vítima, porque isso é permanecer, isso não é contato zero, você está se enganando, você não vai me enganar, você vai se enganar, e dessa forma você continua alimentando esse narcisista no seu cérebro, tá? E assim, o mecanismo de abuso é o mesmo entre um marido, uma esposa, um namorado, um narcisista, amigos, ou então pai e mãe, tá? Agora que você, além disso também tem eu esqueci de falar aqui da dependência bioquímica que acontece no seu cérebro, porque quando você faz o DCD, você está desativando essa dependência bioquímica também, que é o seu cérebro identificou o relacionamento abusivo como fonte de prazer imediato. Então quando você tenta se afastar ali durante aquele relacionamento, love bombing, seu cérebro liberou dopamina, ocitocina, cortisol, noradrenalina, e aí te deu uma sensação muito boa que te deixou viciado. Então cada passo do love bombing, cada migalha depois que o narcisista te joga, seu cérebro entende como prazer. Tá? Quando você aplica a técnica do DCD, a parte de fazer a lista, de se conectar, se ancorar uma emoção positiva ali, você está desativando essa dependência bioquímica do seu cérebro também. E aí você vai se fortalecendo aos poucos para que possa se manter firme no contato zero. Tá? Essa é a melhor forma para você começar a fazer isso. E é se colocando num desafio simples. Tá? Onde você vai fazer agora uma visualização. E eu quero te explicar como é que faz essa visualização. Lembra que eu te falei de fazer uma ancoragem de uma situação onde você precisou ser forte, onde você se sentiu bem? Então aqui
Eu quero fazer com você agora uma visualização de exemplo, por isso que eu solicitei o fone de ouvido, para que você possa fechar os seus olhos e imaginar o que eu estou te falando. Tá? Então eu vou fazer essa visualização com vocês aqui agora como um exemplo, mas eu quero que você faça consistentemente essa visualização. Tá? Então feche os seus olhos, te convido, né, a fechar os seus olhos agora e aproveitar essa visualização. E eu peço que você respire fundo 3 vezes. Você vai encher o seu pulmão de ar, vai segurar o seu pulmão cheio, vai soltar sua respiração pela boca, vai segurar o seu pulmão vazio 3 vezes. Então feche os seus olhos, respire, inspire. Mais uma vez, inspire. Respiração, ela te traz para o momento presente e ela te acalma, ela mantém a sua mente no tempo presente. E eu quero que você relaxe, sinta a sua nuca relaxando, sinta seu pescoço relaxando. Esse relaxamento, ele vai descendo para os seus ombros, você sente seus braços relaxados, você sente as suas costas relaxadas. Eu não sei a postura que você está, se você está sentada, de pé, deitada. Sinta esse relaxamento vindo para a sua lombar. Sinta esse relaxamento, essa sensação de tranquilidade e conforto descendo pela sua coxa, pelos seus joelhos, pela sua canela, pelos seus pés. Sinta seus pés, sinta seu corpo em todo, como se estivesse flutuando, sem o peso da gravidade, sem o peso da realidade. E se imagine agora numa caminhada, num lugar muito tranquilo, onde você sente muita segurança, um lugar muito bonito. Ele pode ser uma praia, ele pode ser uma trilha com muitas árvores bonitas, pode ser um lugar com muitas montanhas, com muitos vales, com um lago muito bonito. E conforme você vai caminhando, a cada passo que dá, você vai se sentindo mais relaxado, mais confortável, relaxamento mais profundo e mais segurança. E durante essa caminhada, você está olhando para os seus pés. E você dá um passo e dá mais um passo e se sente muito confortável. Você sente a brisa batendo no seu rosto. Você começa a pensar no cheiro que você está sentindo, os sons que você ouve, quais são as cores, se tem árvores, quais são as cores das folhas dessa árvore, se tem flores, se você está num jardim, as rosas, que flores que você vê. Se você está numa praia, você sente a areia nos seus pés. Você ouve o barulho das ondas do mar, os pássaros, e você vai se aproximando de uma porta muito bonita, que de repente você não sabia que ela estava lá, mas você foi caminhando em direção àquela porta, e agora você vê uma porta muito linda, rica em detalhes, com cores diferentes, e você sente uma curiosidade, que você quer olhar pelo buraco da fechadura para saber o que tem do outro lado, mas você só vê uma luz muito grande e você encosta na maçaneta, você abre essa porta e você atravessa por essa porta. Conforme você vai andando, você vê um espelho muito grande refletindo a sua imagem. Você começa a olhar para a roupa que você está vestindo. Você começa a se ver uma pessoa muito mais bonita, muito mais atraente, uma pessoa livre, uma pessoa com 10 vezes mais ousadia, mais coragem, mais autoconhecimento, mais determinação, uma pessoa 10 vezes mais rica, rica de possibilidades, rica de vida, rica de sonhos. Que roupa você está vestindo agora? Qual é a casa que você tem? Qual é o emprego que você tem?
Como estão seus filhos? Que carro você dirige? Você dirige? Você começou a dirigir se você não dirigia? O que é que você está fazendo? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que te amam de verdade? Como é o seu relacionamento saudável? Qual é a forma que você se ama? Como é que você está se sentindo sendo uma pessoa 10 vezes mais ousada, com 10 vezes mais amor próprio, 10 vezes mais autoconhecimento? E você começa a aproveitar esse momento que é só seu. Observa como você se sente. Crie essa emoção, se permita viver essa emoção agora. Quando você se sentir pronta, pode abrir seus olhos e aproveitar esse momento que é só seu. E aí, como é que foi essa visualização? Me conta o que você viu, o que você sentiu. É isso que eu quero que você faça a partir de agora. Você pode abrir seus olhos, volta para a live, e é a ancoragem dessa emoção que você vai fazer quando você utilizar a técnica. Então, primeiro você vai escrever a lista, você vai ler em voz alta, vai fazer o DCD e vai ancorar a forma como se você se sentiu nessa visualização. Se você quiser fazer outras visualizações como essas, você pode fazer também. Você define antes o que você quer visualizar. Dessa forma, você também está criando uma conexão neural no seu cérebro. Você está criando algo que não existe nesse momento, que é uma pessoa 10 vezes mais ousada, uma pessoa 10 vezes mais rica de possibilidades, uma pessoa com um autoconhecimento brilhante. A sua mente, você está instalando uma programação na sua mente. Essa programação vai começar a rodar. E a sua mente subconsciente, ela não julga se é bom, se é ruim. Ela apenas executa. E ela vai começar a executar, ela vai começar a te dar força para que você faça aquilo que você quer, que é se libertar do narcisista. Tá? Então, agora, depois dessa visualização, tudo que você aprendeu até agora nessa aula, você vai começar a colocar em prática, se afastando, fazendo contato zero. E sempre que o narcisista tentar te contatar ou algum número estranho te ligar, você vai lembrar dessa aula e você vai pensar: não me interessa esse assunto, não me interessa, você vai ignorar. Ou se alguém vier falar sobre o narcisista, você apenas diz que não quer falar sobre ele. Pode ser qualquer pessoa, pode ser da família, pode ser amigos, não interessa, você não vai tocar no nome dessa pessoa. Fazendo isso, você vai ver como a sua vida vai começar a ser bem melhor. Tá? E reforçando, quando tem filhos com narcisista, o sistema é absolutamente o mesmo. Coloca o narcisista para falar com a advogada. Eu conheço casos de pessoas que conseguiram visitas supervisionadas. E obviamente não vai ser você que vai supervisionar, vai ser outra pessoa. E conforme o tempo vai passando, o narcisista não aparece mais, porque o narcisista não liga para os filhos. Isso é fato. Ele liga apenas para a imagem de bom pai que ele vai passar para o mundo, da validação que ele vai receber. E ele pode até querer fazer isso para continuar te manipulando, tá? Então pode ser narcisista. Relacionamento, pais, qualquer pessoa, irmãos, não tem desculpa para continuar. Tá? Então, isso também envolve a questão financeira, né, do narcisista. A dependência financeira do narcisista, ela acontece na mente, na nossa mente. Então, aqui, eu vou explicar para vocês uma outra técnica que ensino no treinamento, que é a técnica de perdas e ganhos. Tá, vou explicar aqui antes de seguir em frente. Se você ficou aqui até agora, você vai aprender mais uma técnica. Tá? Que dentro desse processo, tá, a gente tem motivadores para sair desse relacionamento, que são motivadores pelo prazer. O que é que você vai ganhar se você sair desse relacionamento com o narcisista?
Você tem motivadores pela dor. Quando você sai do relacionamento narcisista, você vai sentir a dor. E aí você vai ter desculpas para continuar nesse relacionamento, porque você não quer sentir a dor, certo? Você vai trazer para a consciência os sabotadores pelo prazer, ou seja, o que é que você ganha se você não sair desse relacionamento com o narcisista, que é migalhas de amor. De vez em quando ele joga uma migalha ali, te dá uma validação e pronto, né? É o que você está ganhando, é um sabotador para que você continue nesse relacionamento pelo prazer. E você vai trazer para a consciência também quais são os sabotadores pela dor, que você perde se sair desse relacionamento com o narcisista. Então você vai sentir uma dor também. Então aqui eu quero que você escolha, você escreva, tá? Depois eu também vou mandar esse material, mas eu quero que você escreva agora. Não precisa escrever a lista, mas só escreva o título, tá? Número 1. O que você ganha se você sair, se você se livrar do narcisista, por exemplo? Então você vai escrever, número 1, o que você ganha se conseguir se livrar do narcisista? Depois dessa live você vai escrever à mão, tá? Para trazer isso para a consciência. É muito importante que você escreva à mão, sempre. Número 2, o que você perde se não se livrar do narcisista? Então eu vou perder ter uma vida saudável, encontrar uma pessoa que me ame de verdade, eu vou perder autoestima, eu vou perder o contato com a minha realidade, vou perder minha sanidade mental. Número 3, o que você ganha se não se livrar do narcisista? Ganho migalhas, ganho baixa autoestima, ganho gaslighting, manipulação, mentira, traição. O que você perde se conseguir se livrar do narcisista? Vou perder migalhas de amor, vou perder uma pessoa abusiva, enfim, você vai escrever a sua lista, tá? Isso serve aí muito para dependência financeira também. Quando você vem para mim lá no meu Instagram, né, no meu vídeo, escreve assim: e quando a pessoa depende financeiramente do narcisista? E quando é ele quem paga todas as contas? Tá? Isso não é desculpa. Não é desculpa nenhuma. Na verdade, é uma atitude, um mecanismo muito inteligente do cérebro, de que ele entende, né, qual que é o objetivo dessa dependência financeira. Seu cérebro entende que se você permanecer dependente do narcisista ali, você vai sentir uma segurança, uma proteção, mas isso é falso, isso é mentira, isso é um sabotador que te mantém preso, onde você encontra algo positivo para permanecer no comportamento negativo. E aí você vai escrever o seguinte, com base no número 4, o que pode ser feito para minimizar as perdas, tá? Depois você vai escrever com base ali no item número 3. Como você poderia manter os ganhos atuais ao conseguir o que você quer? Tá? E depois você vai escrever o seguinte: qual foi o aprendizado geral que você percebeu sobre toda essa avaliação? Tá? Espero que você tenha anotado. Se ficou um pouco confuso, depois eu vou mandar lá nos grupos, tá? Aqui o material que eu expliquei agora, e vai ficar mais fácil. Você pode assistir a live novamente depois, tá? Para entender. Então, para não me alongar demais, porque tem muito conteúdo agora, eu vou continuar falando aqui seguindo, né, o que eu tenho para passar para vocês. E claro que essas técnicas aí, elas são só o começo. Você vai colocar elas em prática, só que ao longo do tempo, só elas não serão o suficiente. Porque como eu falei lá no início, não é da noite para o dia que você vai sair do abuso narcisista e começar a ter relações com pessoas saudáveis. Já que para conseguir isso, você precisa passar por esses 4 estágios de mudança. E eu vou te mostrar aqui esses estágios de mudança agora, para que você
consiga entender de forma mais tranquila, que seja mais ilustrado, tá? Então, lembra que eu falei que tudo mudou na minha vida quando eu virei uma chave na minha cabeça? No seu caso, você vai precisar virar uma chave de cada vez, para passar por cada um dos estágios de mudança, tá? E para sair de uma pessoa que sofre abuso narcisista até mudar para uma pessoa livre e rodeada de pessoas que te amam de verdade, você vai precisar seguir esses estágios aqui que eu vou mostrar agora. No primeiro estágio é a prisão, lá embaixo, ó. Não sei se está aparecendo aqui para vocês, mas a prisão é onde você tem os seus traumas, você ainda não entende muito bem o que é um narcisista, e você precisa fazer uma visualização do seu emocional, entender como você está se sentindo e por quê, para poder sair do abuso direto do narcisista. Tá? E aí, por conta desses abusos, você fica triste, você fica uma pessoa insegura, você acha que não tem como mudar a situação, você fica sem esperança, você acha que não vai achar ninguém melhor que o narcisista. Tá? E aí é o seguinte, para abrir a porta da prisão, você tem que aprender essas 4 chaves aí que eu te falei agora. Tá? Você precisa seguir um passo a passo para aprender 100% da chave. Então ali, por exemplo, na chave traumas, lá embaixo, você vai entender sobre os tipos de trauma que você pode ter. Na chave decifrando narcisista, você aprende passo a passo para descobrir quando uma pessoa é narcisista logo de cara, como os narcisistas agem, o que passa na mente dele, por que eles fazem o que fazem, tá? Enfim, depois que você aprender todas essas 4 chaves, vai demorar cerca de 5 semanas ou menos, dependendo do seu esforço, do seu comprometimento para se afastar e sair do abuso direto do narcisista. Estou dando esse tempo com base na média, tá? Para que assim você mude para o segundo estágio, a privação. É ali onde está escrito em amarelo, a privação. E ali tem 2 chaves também. É obrigatório você aprender essas 2 chaves para só depois sair do abuso direto do narcisista. Porque só dá para começar a fortalecer o seu psicológico depois que você vai para longe dele e de tudo que ele faz com você. Tá? Com essas 2 chaves, você vai entender o porquê você se deixou ser abusado pelo narcisista, porque você permaneceu nesse relacionamento. E você vai aprender principalmente como fortalecer o seu emocional, para que você esqueça o narcisista, para que nenhuma pessoa com esse transtorno de personalidade te manipule de novo. Tá? E aí, só depois de conseguir tirar o narcisista de vez da sua cabeça, você vai mudar para o estágio 3, a liberação. No estágio 2 ainda, ali, ó, você vai ter 2 chaves, que é a fonte do problema. Você vai entender por que você teve esses traumas instalados aí na sua mente, de onde eles vieram. Você também vai aprender a construir a proteção emocional, certo? Dominando essas 2 chaves, você vai para o terceiro estágio, que é a liberação. Que é quando você saiu completamente dos abusos dos narcisistas, está melhorando a qualidade de vida, mas ainda tem bloqueios traumáticos que impedem de que você se relacione com pessoas saudáveis. Tá? Então esses bloqueios eles acontecem por causa dos traumas que o narcisista deixou. E traumas também que você trouxe de infância, que fazem com que você tenha medo de se relacionar com outras pessoas, achando que todo mundo pode ser um narcisista, que vai abusar de você novamente, quando você se fecha ali e fala, homem é tudo igual, não, mulher é tudo igual, é tudo interesseira. Eu te garanto que não. Homem, mulher, não são todos iguais, mas todos que você colocou na sua vida podem ter sido iguais. Tá? E para lidar com isso, você precisa aprender o passo a passo dessas chaves, ressignificando
os bloqueios traumáticos e depois mantendo a transformação. Então, essas duas chaves aí, você dominando essas chaves, quando você ressignifica esses bloqueios traumáticos, e aí você está livre para dar o próximo passo, que é ir para o quarto estágio. Você, a partir de agora, deu um novo significado para todos os seus traumas, desde a infância, esses traumas que te fizeram mal até hoje, que impactam o seu presente, te impedem de decidir o seu futuro. Para que assim você acabe com esses bloqueios que estão te impedindo, e principalmente para que você consiga manter todos os resultados que teve, ou seja, consiga se manter longe e não pensar mais no narcisista. Seguindo essas técnicas, com o passar do tempo, todos os bloqueios vão saindo e você vai conseguir mudar para o estágio 4, que é a liberdade, que é quando você está pronto para ter relações saudáveis. E mesmo se você tem um pai ou mãe narcisista, não significa que você vai abandonar eles, você vai ter que conviver com eles em certos momentos, mas você não vai ter mais aqueles traumas, você não vai ter mais gatilhos para que sejam acessados. Você não vai se deixar influenciar por provocações, por qualquer tipo de manipulação que o narcisista venha tentar exercer contra você. Quando você conhecer uma pessoa para se relacionar, você vai saber logo de cara se essa pessoa é ou não narcisista. Você vai dizer, não, essa pessoa não é para mim. Você vai prestar atenção nas atitudes dessa pessoa, não nas validações que elas fazem com você, não com a manipulação. Você vai saber de fato que aquela pessoa é a pessoa boazinha ou bonzinho, que você não se interessou antes, que aquela pessoa sem graça antes para você, aquela pessoa que vai te fazer feliz, que estava te procurando esse tempo todo, mas que você não deixou se encontrar, porque você não estava sendo você. Você vai estar conectada com a sua verdadeira essência, a sua identidade, tá? Então, deu para perceber que, diferente de outros métodos que você vê por aí, com esses 4 estágios da fórmula do ressignificar, você não vai só aprender técnicas para identificar e se afastar do narcisista, certo? Porque só assim a chance de você ter recaídas ou sofrer por anos pensando na mesma pessoa é muito grande. Com a fórmula ressignificar, você vai além, você entende como resolver seu passado, você decide o seu futuro, aprende a blindar a mente. Você se cura para que no presente você possa fazer escolhas com equilíbrio, alcançando o status de poder da sua vida, de controle da sua própria vida. E como você deve estar imaginando aí, não dá para explicar o passo a passo de cada uma dessas 9 chaves aqui para você nessa aula, senão eu ia passar dias explicando. Nesse treinamento do Fórmula do Ressignificar, tem em torno de 80 aulas. 80 aulas, é todo um processo terapêutico de anos que eu estou explicando dentro desse método para que você tenha resultados rápidos, tá? Então, se você quer, eu quero te apresentar esse treinamento, tá? Depois que eu falei tudo isso, imagino que você deve estar com vontade de sair desse tipo de abuso de uma vez por todas, né? Por isso que você veio aqui. Então, além disso, acho que deu para perceber também que o treinamento Fórmula Ressignificar, ele vai te ajudar a você conquistar tudo isso. É um método criado e pensado por quem já passou por tudo isso. E se você se sente mais preparado ou preparado para colocar essas técnicas de cada uma dessas chaves em prática para conseguir ter uma vida feliz, tá? Olha aqui o 4º estágio, que é a liberdade. Se é isso que você quer, você se sente preparado para dar esse passo, você vai ter que ter atitude, tá? E como é que vai ser esse treinamento? Esse treinamento ele vai ser 100% com aulas gravadas, tá? Se você quiser entrar para esse treinamento, assim que você fizer o pagamento, você recebe o acesso. E aí você vai poder assistir as aulas pelo celular, tablet, computador, até na TV se você quiser, tá? Tudo no seu tempo. E aí se vai ser rápido ou não, é com você. Mas eu posso te ajudar com isso também, tá? E aí assistindo as aulas, quando você quiser, quantas vezes você quiser, você vai ter 1 ano de acesso a essas aulas. E o melhor desse treinamento é que você não vai estar sozinho ou sozinho.
Porque eu pego na sua mão e te ajudo em cada um desses 4 estágios, tá? Já que você vai ter o meu melhor suporte possível. Tanto suporte técnico, tá? Para quem não souber acessar as aulas ou não estiver funcionando, enfim, a minha equipe de suporte técnico vai te ajudar. Como também o meu suporte pessoal, que acredito que é o melhor de todos, né? Porque os métodos que você vê por aí, você vai aprender a identificar o narcisista, legal, mas e aí? Né? O que você vai fazer para se curar do verdadeiro motivo que te fez se relacionar com o narcisista? Né? Isso daí vai levar anos de terapia. Tanto é que as pessoas dizem por aí, pode ver outros especialistas, eles falam que dura 2 anos o processo de cura. Eu não acredito nisso. Dura 2 anos se você for descobrindo informações, fizer uma terapia cognitiva tradicional, enfim. Tá? Aqui eu estou te dando um método rápido, mas obviamente vai de acordo com cada um. E eu também vou te dar o suporte pessoal. Só que agora é o seguinte, eu quero te explicar uma coisa aqui, né, que é um diferencial, que é para essa primeira turma desse treinamento. Então esse suporte, ele vai ser ótimo por conta de 2 bônus que você vai ganhar quando você entrar no treinamento. O primeiro bônus é o grupo de apoio no WhatsApp, tá? Um grupo monitorado, onde a gente vai ter encontros semanais, onde eu vou poder trazer o ensinamento para você, eu vou poder responder dúvidas ali nesse grupo de apoio também. Você vai poder interagir junto comigo e outras pessoas nesse grupo, e lá todo mundo vai se ajudar, vai se apoiar nessa nova jornada, para que você não desista e acabe voltando para o narcisista. Tá? O segundo bônus que vai te ajudar são 2 mentorias em grupo, por chamada de vídeo, que eu vou fazer para conhecer mais da sua história, tá? E te entregar conteúdos que vão te ajudar a ter resultados em cada um desses estágios, de forma rápida. Eu não quero que você sofra nem 1 minuto a mais do que o necessário dentro desse processo, tá? Então, além de eu poder te ajudar nas dificuldades ao vivo, certo? Só com esses bônus, já é como se eu fosse literalmente pegar na sua mão e falar aqui, vem cá, né? Vamos seguir junto aqui, eu já passei por isso e aqui, você está fazendo isso aqui de errado, olha, você pode fazer dessa forma aqui, se precisar algo diferente, mudar a sua perspectiva, eu vou fazer, né? Dentro desses 2 encontros de mentoria e também dentro do grupo de apoio. Só que agora tem outros 2 bônus, não é só isso. Então assim, além disso, essa primeira turma ela vai receber mais 2 bônus extras. Primeiro, vai ser uma aula que significa impedindo o narcisista pessoal. Como assim? Porque mesmo você tendo sido abusado ou abusado pelo narcisista, você também pode ter traços narcisistas, porque aqui nos Estados Unidos a gente chama de learned behavior, que é um comportamento aprendido, né? E mesmo que eles sejam traços pequenos, né? Então esse bônus ele vai te ajudar a não se tornar igual ao abusador, realmente para quando você tiver relacionamentos saudáveis, você não trazer consigo esses comportamentos aprendidos, né? O segundo bônus, esse aqui é para quem tem filhos ou para quem quer ter filhos, que é evitando um filho narcisista. Nessa aula eu vou explicar todos os passos fundamentais que você precisa para seguir para evitar que seu filho, caso tenha um ou quando você tiver um, se torne narcisista. Então, se você quer que seu filho cresça sendo uma boa pessoa, essa aula é essencial, tá? Ou você também quer que seu filho se torne um narcisista igual o pai ou a mãe, de repente? Não eu acredito que não seja o caso de ninguém, né? E, enfim, com todas as aulas e os bônus, você pode achar que é muita coisa mesmo, né? Mas quanto mais difícil a transformação, mais você tem que estudar, e não é fácil, tá? Agora é o seguinte, só que imagina aqui agora as coisas boas que você vai ter quando conseguir sair do abuso e começar a ter relações com pessoas incríveis, tá? Eu não sei você, só que eu estudaria muito o quanto fosse para conseguir, porque você não merece. Você não veio aqui para ter uma vida medíocre, uma vida, viver o inferno aqui na Terra, que é o que a gente vive quando a gente está nesse abuso narcisista, né? E se você quer ter a liberdade, ser amado, isso não tem preço que pague. Tá? E eu também não faria algo ridiculamente inacessível para as pessoas, né? Uma terapia 1 a 1 comigo, ela é mais cara, tá? Obviamente, é individual, é totalmente customizado, a gente
conversa direta ali no subconsciente, só que eu quero ajudar as pessoas de uma forma muito acessível, tá? E falando em preço, o valor desse treinamento ele é inestimável. Você tem a sua vida de volta, né? Só que você vai pagar um preço que é ridículo de barato. O preço original dele, sem o desconto, é de R$750. Só que essa primeira turma ela vai receber um desconto de R$200, ou seja, o valor do investimento fica em 12 vezes de R$ 54,89 ou 550 à vista. Então, se você quer acabar com todos os abusos feitos pelo narcisista, esquecer ele de uma vez por todas, que você consiga se relacionar com pessoas que mereçam o seu amor, que vão te fazer feliz, que vão te amar de verdade, você vai lá na bio, clica no link azul e faz a inscrição. Você vai por R$ 54,89 por mês, é ridiculamente barato, tá? Agora eu vou te explicar uma garantia que eu vou te dar. Não é só chegar lá, vai lá, compra meu treinamento, tá tudo bem. Estou te dando garantias, além das mentorias, grupo de apoio, tá? Qual que é a garantia? Se você não sabe fazer isso, tá? É só ir lá, clicar no meu perfil lá, em cima, depois você clica no link azul da bio, ou então você vai lá no grupo de WhatsApp, no evento do link, que também vai estar disponível lá para você preencher os dados e fazer a sua inscrição, tá? E mais uma coisa, além desse desconto, essa primeira turma também vai ter uma garantia que é padrão desse treinamento, né? É 15 dias, onde você vai poder ver todo o conteúdo das aulas e se você gostar, não gostar, é só pedir o reembolso, o dinheiro de volta, tá? Esse é o padrão. Só que como eu ainda estou gravando as aulas desse treinamento, você vai ter 2 módulos ali disponíveis e eu vou liberar o resto, um módulo a cada 15 dias. Então, essa turma aqui, ela vai receber 30 dias de garantia. Para vocês terem noção do quanto isso é absurdo, a maioria dos cursos de narcisista por aí, eles só te dão 7 dias de garantia, tá? Eu estou te dando 30. Se você não gostar, eu não quero que você fique em algo que você não se identifica. Isso aqui não é para mim. Você pede o reembolso, tá tudo bem, estamos felizes, tá tudo certo, tá? E a garantia especial que eu estou te dando é o seguinte: além desses 30 dias de garantia, você ainda vai ter uma garantia que é muito especial, que eu estou fazendo com muito amor, tá? Se em até 45 dias você não tiver conseguido, evoluir do estágio que você está, você vai ganhar uma sessão comigo, 1 a 1, tá? Eu vou te dar uma sessão de Psyche, onde eu vou conversar ali com o seu subconsciente para desativar o que está te impedindo de prosseguir, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui como se você estivesse no primeiro estágio, mas você pode estar em qualquer um deles, tá? Se você provar para mim que em até 45 dias você colocou em prática o que eu estou ensinando no treinamento e não conseguiu sair, por exemplo, do primeiro estágio, que seja, tá? Você ganha de graça uma sessão online individual, onde eu mesmo vou avaliar sua situação, vou fazer uma sessão de Psyche com você, que é a técnica americana que eu utilizo no 1 a 1, e para você ter uma noção, só uma sessão dessa comigo, eu cobro R$380, tá? Só que eu não fecho uma sessão individual, eu fecho um pacote de 4 sessões no mínimo. Então você não tem nada a perder, só a ganhar. Quem pode perder sou eu, porque eu vou ter que ficar dando sessão caso você não tenha resultado com o treinamento. Então, gente, sério, a minha ideia é ajudar o máximo de pessoas possível, por isso que eu fiz esse treinamento. A minha sessão 1 a 1, ela é mais cara, e eu só fecho pacote de 4 sessões, que é o mínimo que a pessoa vai ter um resultado satisfatório ali, né? Ao invés de anos de terapia, ao invés de anos de psicanálise, né? Então, assim, você não tem nada a perder, eu estou te dando essa garantia, porque eu criei esse método com amor para realmente tirar dessa situação de abuso, tá? Só que toda essa oferta, esse treinamento é por tempo, obviamente que não vai ficar lá todo dia, né? Você vai poder aproveitar ela até o dia 9 de março, tá? Se eu fosse você, eu não deixava para depois, porque se você está interessado em recuperar sua autoestima, se amar novamente, parar de ser abusada por narcisistas, ter total controle da sua vida e voltar a ter pessoas que te amam de verdade, clica lá no link azul da minha bio, ou lá no grupo do WhatsApp do evento e aproveite a oportunidade dessa primeira turma, porque essa garantia aqui especial é só para a primeira turma, tá? Eu quero
ter um contato bem de perto, eu quero avaliar os resultados para que realmente a gente possa tirar vocês aí dessa situação, tá? Para que eu possa ser o guia que vocês precisem para sair, tá? E agora é o seguinte, né? A gente não pode ficar aqui a noite inteira. Eu sei que vocês, tem muita gente, quase todo mundo aqui vai acordar cedo amanhã. Eu também tenho atendimento bem cedo para fazer. A gente tem 3 horas de diferença aí, né? Aqui dos Estados Unidos aí para o Brasil. E eu quero que você fique tranquilo em relação à sua privacidade e segurança, né? Na fatura do seu cartão de crédito não vai aparecer nada de treinamento sobre narcisistas, tá? Vai aparecer só TFR, que são as iniciais do treinamento, fórmula ressignificar. Não vai aparecer nada. Então você vai ter privacidade na fatura do cartão, TRF, tá? E agora, quem tiver alguma dúvida sobre a aula ou sobre o treinamento, pode perguntar, que eu vou tirar essas dúvidas 10 minutos, tá? Sobre a aula ou sobre o treinamento. Então, 10 minutinhos eu vou responder essas perguntas. Então, aqui 8h30, 8h40 eu encerro. E aí, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado para quem ficou. Mande sua pergunta aqui agora que eu vou responder, tá? Estágio de liberdade é possível? É possível, 100% possível. Para isso eu criei esse método. Só que para chegar lá você tem que passar por todos os outros estágios, né? Uma metodologia que vai fazer com que você ressignifique gradualmente, tá? Aí esses seus traumas. Mas para isso não é possível passar do estágio número 1 para o estágio número 4 direto. Vou mandar no grupo as informações, sim. Sintomas físicos de abstinência são normais? Taquicardia, choro aleatório? Sim, isso são sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, tá? É o seu corpo manifestando o trauma. Então, o trauma, quando ele não é ressignificado, quando ele é prolongado, ele começa a manifestar no corpo. Essa pergunta foi Almeida Mi, tá? Muito bom, obrigado pelo feedback. Sobre o treinamento, você faz boleto? Bom, é direto na Hotmart, né? Então você tem que ver lá, mas o pagamento parcelado, na verdade, é com cartão de crédito. O boleto, acredito que seja só à vista, tá? É uma técnica de compartilhar o mínimo com os narcisistas, caso você ainda precise. Sim, essa técnica aqui, eu acho que é a pergunta que alguém deve ter feito sobre a pedra cinza, né? Depois eu vou disponibilizar um vídeo sobre a pedra cinza, tá bom? Essa live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva por alguns dias. Quais são os horários para o treinamento e pode ser acessado a qualquer momento? Sim, Maria, ele pode ser acessado a hora que você quiser do seu celular, tá? A única coisa que vai ter horário definido são as 2 mentorias e as reuniões do grupo de apoio online. Tem como fazer o narcisista perder o interesse por você? Tem. Eu ensino isso no treinamento também. Como lidar com a raiva que adquirimos com essa convivência? Essa raiva você vai desativar ela quando você entender, porque essa raiva ela é provocada por causa de uma necessidade que você tem que não foi atendida, tá? Isso gera um sentimento de raiva. Eu ensino como ressignificar isso. Enjoo. Aqui, caramba, tá passando muito rápido aqui, deixa eu ver. Adquirir doenças autoimunes, como aliviar a abstinência. Lúcia, muito obrigado, viu?
Muito obrigado pelo seu feedback. As pessoas acordam mal. Apoio jurídico. Vou fazer parcerias com advogados que eu conheço, mas eu preciso entrevistar alguns, preciso ver os casos de sucesso para indicar também. Mas eu vou indicar apoios jurídicos especializados para vocês, mas eu tenho que passar pela minha avaliação antes. Tá, aqui o Alexandre está me dizendo aqui, ó, que é até o dia 8 de março. Eu me confundi, tá? Então vai ficar disponível até o dia 8 de março. Mesmo no contato zero, eles vêm atrás do que fazer. Então, contato zero é feito por você, não pelo narcisista. Ele vai vir atrás, mas você vai ter que ter estratégias para que eles não te acessem. Tá? E essas estratégias elas começam na mente. Olha, Graziela, várias doenças. Por exemplo, como você é uma mulher, por exemplo, doenças autoimunes como fibromialgia, como, por exemplo, candidíase, várias mulheres têm. Enfim, tem muitas aí. Como aliviar a abstinência emocional? Bom, aliviar a abstinência emocional eu ensinei com a técnica, né, do duvidar, criticar e declarar. Após o treinamento, eu vou esquecer totalmente ele. Ele não vai sair da sua memória, mas você vai se desconectar emocionalmente dele, que é o objetivo, né? Não tem como apagar a memória. Tem como se desconectar emocionalmente. Se você lembrar do narcisista, você não vai lembrar com saudade ou com dor mais, entendeu? Essa aqui foi a Mari Fagundes que perguntou. Eliana, muito obrigado pelo seu feedback, você é incrível. Exatamente. Qual o risco do narcisista começar a manipular os filhos após o divórcio? Sim, o narcisista manipula os filhos após o divórcio. Se chama alienação parental. No dia a dia, como agir para não entrar na vibe de um ataque dele? Bom, aí você vai ter que usar a técnica para construir a proteção emocional. Legal aqui, algumas vezes ele me descontrolou, podemos ressignificar tudo isso? Sim, podemos ressignificar tudo isso, tá, Ingrid? Essa é a ideia do treinamento, é fazer com que você ressignifique todos os traumas, que você se desconecte emocionalmente desses traumas. Ó, sou ameaçada, chantageada, Eliana, tá? Não sei mais o que fazer, tenho medo de denunciar, mas estou enlouquecendo com depressão. Tem dia que eu amo, tem dia que eu odeio, que quero ele. Enfim, você não ama e você também, na verdade, você está sofrendo os gatilhos de dependência emocional que fazem com que você pense que você ama, mas isso não é amor, tá? Isso é dependência emocional. Tem uma filha com narcisista, era bloqueada e agora ele voltou a me mandar mensagem para perguntar pela filha, o que fazer. Olha só, essa questão, se o narcisista saiu e ele estava tentando voltar para perguntar da filha, o narcisista nunca se importa com filho ou filha. Ele se importa em tentar sugar você de volta para a relação abusiva. Tá? Ele não quer saber do filho, isso é fato. Então, nesse caso, eu aconselho uma orientação jurídica. Tá? Logo eu já vou disponibilizar para vocês aqui o contato de alguns profissionais, os quais eu acho legítimos. Tá? Eu não vou indicar qualquer pessoa. Já me libertei da dependência emocional, não sinto nada, muito menos fisicamente. Está sendo o primeiro passo para a minha libertação total. Maravilha, que bom. Fico feliz, essa é a ideia de todos nós aqui. Estou amando e aprendendo muito com seus ensinamentos. Obrigado, fico feliz em estar ajudando. Cruz, Quiros, Emily Galvão. Divorciei o narcisista ainda achando que eu sou a esposa dele. O narcisista acha que você é o objeto dele, né? Ele não vai parar. Para a mãe narcisista, tem um intermediário saudável que a família não aceita o afastamento?
Se você tiver uma pessoa saudável com que você possa intermediar o contato, pode ser o irmão, pode ser qualquer outra pessoa, sim. Senão, a família não tem que aceitar o afastamento. Quem tem que aceitar se afastar é você mesmo. Eridan Salles, amo o Senhor, tem me ajudado muito. Nossa, muito obrigado aqui pelo seu carinho. E tem mais 4 minutos, pessoal. Se vocês têm mais algumas perguntas sobre a aula ou sobre o método, dúvidas, mande aqui que agora 3 minutos eu vou responder, tá bom? E aí depois a gente vai encerrar. Ana Cristina, sinto muita raiva do narcisista. Sim, é normal. Como eu já falei aqui, né? Quando você tem uma necessidade emocional não atendida, isso gera um julgamento, uma condenação, e a punição é esse sentimento de raiva gerada por tudo isso, por essa necessidade não atendida, tá? É normal ter raiva do narcisista, mas por um determinado tempo, só até ressignificar tudo isso. Não sei, acho que ninguém mais está mandando perguntas aqui, não estou recebendo. Mas, gente, obrigado de coração, não sei se travou. Eu vou encerrar a live agora. Se cuidem, tá? Façam por vocês mesmos o que ninguém pode fazer. A minha parte, eu estou fazendo aqui, entregando até conteúdo de graça para vocês. Eu vou mandar os materiais no grupo, aproveitem. Façam, coloquem em prática o dia a dia. Eu sei que nem todo mundo vai ter condição de entrar nesse treinamento, mesmo que seja barato, não seja um treinamento caro, mas utilize a técnica gratuita que eu estou passando por aqui. Isso vai te ajudar muito, 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 muito mesmo, de verdade, né? Então aproveite e é de coração, é com amor que eu faço, tá? E os materiais estarão lá no grupo. Fiquem com Deus, se cuidem. E estou mandando aqui o meu amor para vocês.